Vamos lá, pessoal. Então retomamos para mais um bloco. Neste bloco eu vou tratar para vocês do plano de aula 2, intitulado Dos Direitos Individuais e Coletivos em Espécie, tá? Entre parênteses 3, porque é o nosso terceiro plano de aula sobre direitos individuais e coletivos em espécie, embora desse bimestre seja o segundo plano de aula. Então vamos lá. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual está prevista no artigo 5º dos incisos 27 ao 29. Esse direito à propriedade intelectual ela protege os direitos de criação dos autores e os direitos de criação da propriedade industrial, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses incisos. Inciso 27 da Constituição Federal diz o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e a voz humana, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Nesses dois primeiros incisos, nós temos a proteção ao direito do autor. O direito do autor envolve a criação de obras literárias, científicas, artísticas, das mais variados ramos das artes. Do cinema, das artes plásticas, da música, da literatura, enfim. Então esses dois dispositivos eles buscam a proteção desses direitos. No inciso 29, a gente tem a proteção da propriedade industrial. Então vamos dar uma olhadinha nesse inciso 29 para ver o que ele diz. Ele diz o seguinte: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Muito bem, esse dispositivo ele protege a propriedade industrial, que envolve a invenção, o modelo de utilidade, que é a atribuição de uma nova função para a invenção, também protege a marca e o desenho industrial. Muito bem? Bom, seguindo então na sequência do nosso plano de aula, agora nós vamos para a defesa do consumidor, prevista no artigo 5º, inciso 32. Diz lá: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Muito bem, o artigo 48 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele traz a incumbência para o legislador de criação da legislação de proteção e defesa do consumidor no prazo de 120 dias, contados da promulgação da Constituição Federal. A gente sabe, já comentamos isso em sala de aula, que demorou um pouco mais do que isso para que fosse edificada a Lei de Proteção ao Consumidor, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? A Lei 8.078 de 90. Muito bem. Essa Lei 8.078 de 90 traz uma série de benefícios de proteção ao consumidor, reconhecendo a necessidade de proteção. Por isso que tem esse nome, Código de Defesa do Consumidor, para que o consumidor seja efetivamente defendido. Então temos vários institutos lá, como a inversão do ônus da prova, a responsabilização objetiva dos fornecedores, entre outros tantos preceitos, tantos direitos estabelecidos ao consumidor para a proteção, porque houve o reconhecimento de que a massificação das relações de consumo, que começou desde a Revolução Industrial, passando pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, essa massificação da legislação das relações de consumo levou a perda do poder de barganha por parte do consumidor, que passou a ser o elo fraco da relação entabulada com os grandes fornecedores na relação de consumo massificada. Muito bem. Em razão disso, entendeu-se pela necessidade de proteção ao consumidor, então vem a defesa do consumidor como um direito fundamental de terceira dimensão. Tá ok?
Muito bem. Seguindo então o nosso plano de aula, princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35. Então vamos lá. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então a legislação infraconstitucional não pode excluir o direito das pessoas de se socorrer da tutela jurisdicional do Estado. Nós vimos que, na maioria das situações, sequer é necessário ao cidadão, à pessoa, acobertada pelos direitos fundamentais, sequer é necessário que ela esgote as vias administrativas para poder se socorrer do Poder Judiciário. Muito bem? Na sequência, nós temos limites à retroatividade da lei, previsto no artigo 5º, inciso 36. Vamos lá? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então aqui nós temos uma vedação ao legislador infraconstitucional para que ele se abstenha de elaborar qualquer lei que venha no sentido de ferir o direito adquirido. O que significa o direito adquirido? É aquele direito que a pessoa adquire após a complementação de um ciclo, né? Vamos usar o exemplo da aposentadoria. Então, de acordo com a legislação previdenciária, é necessário o cumprimento de um determinado tempo de contribuição, de idade, para se conquistar o direito à aposentadoria. Complementado esse ciclo, eu não posso ter uma legislação infraconstitucional que venha alterar essa situação com relação às pessoas que já completaram esse ciclo, que já, portanto, adquiriram o direito à aposentadoria. O mesmo se refere o ato jurídico perfeito, ou seja, aqueles negócios jurídicos já bem elaborados, já finalizados, e a coisa julgada. O que significa a coisa julgada? A coisa julgada é aquela situação submetida ao Poder Judiciário e que já teve uma decisão transitada em julgado. Aquela situação que já transitou em julgado. Então a lei não poderá, de qualquer forma, interferir ou prejudicar esses três institutos. Muito bem? Seguindo então nosso plano de aula, nós temos o princípio do promotor natural no artigo 5º, inciso 53. Vamos dar uma olhadinha? Diz lá o inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Olha só, ninguém será processado e nem sentenciado. Então a gente já pode emendar aqui o princípio do promotor natural com o princípio do juiz natural ou legal. Tá ok? Muito bem. Então significa que ninguém poderá ser processado por alguém escolhido a dedo, né? As pessoas serão processadas por aquelas pessoas que são competentes e de acordo com a distribuição dos processos. Da mesma forma, ninguém poderá ser julgado por um juiz escolhido a dedo, um juiz de exceção. Muito bem? Então, seguindo o nosso plano de aula, presunção de inocência e não culpabilidade prevista no artigo 5º, inciso 57. Diz lá o artigo 57... Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Olha só, gente, esse assunto é bastante polêmico, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Qual que é a grande discussão, é a grande polêmica que se tem aqui? É com relação à execução provisória da pena para aquelas pessoas que foram condenadas em primeira e condenação confirmada em segunda instância. Muito bem, nós tivemos toda essa discussão mais recentemente, tivemos o caso do ex-presidente Lula, enfim, a jurisprudência do STF tem oscilado bastante nesse sentido, que causa uma grande insegurança, uma grande apreensão e discussões acaloradas, justamente por causa dessa insegurança causada pela inconstância da jurisprudência. Mas nós sabemos que, mais recentemente, o STF alterou novamente o seu entendimento para entender que o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá legal? Então, seguindo o nosso plano, o próximo direito
do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos 54 e 55. Vamos dar uma olhadinha. 54 diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o 55, perdão, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Gente, o que significa então esse direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa? Significa que é preciso garantir às pessoas a possibilidade de atuarem dentro do processo judicial e administrativo, porque isso não se aplica só ao processo judicial, mas também ao processo administrativo, de atuarem amplamente dentro do processo, podendo contradizer as provas, podendo produzir provas, arrolar testemunhas, pedir a produção de provas periciais de forma ampla, para que o processo seja o mais próximo do justo possível, né? Isso significa, inclusive, que aos litigantes deve ser dada a paridade de armas, ou seja, a todos devem ser concedidas as mesmas condições de contraprodução de prova. Muito bem? Na sequência, nós temos as provas ilícitas. Artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Olha só. Então a gente viu aqui, já falamos aqui, por exemplo, da possibilidade da interceptação telefônica mediante autorização judicial. Em que situações? Na situação de investigação criminal e para instrução processual penal. Muito bem. Nessas duas situações, havendo autorização judicial, é possível a produção de prova de escuta, de quebra do sigilo telefônico. Não se confunde com quebra do sigilo de dados, da conta telefônica, aquela que pode ser obtida, inclusive, por uma CPI. Aqui nós estamos falando da escuta telefônica, da interceptação. Muito bem. A interceptação, para que ela seja lícita, portanto, é preciso que ela se destine à investigação criminal ou à instrução processual penal, e é essencial que haja autorização judicial nesse sentido. Não havendo autorização judicial nesse sentido, nós temos uma prova ilícita. E essa prova ilícita, ela não pode embasar outras provas, porque ela contamina todas essas outras provas, e todas as outras provas que dela decorrem são também consideradas provas ilícitas. Lembram daquela teoria do fruto das árvores, dos frutos da árvore envenenada? Muito bem, é justamente nessa situação que ela se aplica. Tá? Todos os frutos aí estão envenenados, porque a prova inicialmente produzida é ilícita. Aí, seguindo o nosso plano, nós vamos para a assistência jurídica integral e gratuita, prevista no artigo 5º também, né, lógico, no inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Muito bem. Nós temos a principal entidade responsável por esse auxílio, por essa assistência jurídica. Nós temos como principal entidade a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública tem feito esse papel em diversos estados, e inclusive no estado de São Paulo, onde ela demorou certo tempo para ser criada, mas e temos também a Defensoria Pública da União. E ela faz esse papel de prestar assistência jurídica integral e gratuita, e não só dentro do processo judicial, mas administrativamente também. No estado de São Paulo, particularmente, a Defensoria Pública ela não dá conta da demanda das pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular. Então ela mantém um convênio com a
a OAB e nomeia advogados também para complementar o seu trabalho de assistência jurídica integral e gratuita. E por fim, nós temos aqui no plano de aula número 2, a celeridade processual. Vamos ver? Então diz lá no artigo 5º, inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse dispositivo foi incluído, é o nosso último dispositivo aqui do artigo 5º, o último inciso do artigo 5º, e foi incluído na Constituição Federal pela emenda constitucional número 45 de 2004, né? Ela que traz a reforma do Poder Judiciário. Muito bem. O que ela busca dizer, busca trazer? A garantia de que o processo seja justo. Porque um processo tardio, uma justiça tardia, não é uma justiça. Tá legal? Então aqui nós terminamos o nosso plano de aula número 2 e espero vocês no próximo bloco. Até mais.